A deputada federal Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, postou uma foto polêmica nas redes sociais em que segura uma metralhadora e veste uma camiseta com a imagem de uma mão com 4 dedos, alvejada por 3 tiros. Zanatta também criticou o atual governo pelo endurecimento das políticas de acesso a armas nesta publicação. O caso repercutiu bastante, principalmente nas redes sociais, durante o fim de semana, e é por isso que a gente traz para o debate aqui no Dois Lados os deputados federais, a própria deputada federal Júlia Zanatta, do PL, e o deputado federal do PSOL, Ivan Valente. Muito bom dia aos senhores, tudo bem? Bom dia, Júlia. Bom dia, deputada. Eu vou começar com a senhora, deputada Júlia Zanatta. Tudo bem? Muito bom dia. Obrigada pela sua participação aqui. A senhora é estreante no quadro, a gente vem com um assunto que é relacionado justamente à sua manifestação nas redes sociais de defesa pelo armamento, né, do cidadão. O que a senhora considera ser apologia à violência? Eu começo por aí. Desculpa, teve um barulho ali. Bom dia, Basília, né, minha colega jornalista. Bom dia ao colega deputado Ivan Valente. Obrigada pela oportunidade de me fazer ser ouvida, porque estou sendo muito atacada nas redes sociais, né? Inclusive desejaram bala perdida para minha família, entre outras coisas, principalmente após a declaração da colega deputada Gleisi Hoffmann, em que falou que eu tive um comportamento nazista. E esse negócio de falar em nazismo está ficando banalizado, inclusive aqui no meu estado, em Santa Catarina, né, frequentemente, todo dia na minha rede social é fascista, é nazista, né? Então nós temos que cuidar muito isso aí. Eu me sinto atacada, violentada, a minha atuação parlamentar sendo diminuída. Em menos de 2 meses de atuação já aprovei um projeto de lei em defesa das mulheres. Isso foi algo de muito orgulho e alegria para mim. E eu jamais incitei ódio e violência contra ninguém, muito menos contra um presidente da República. Agora também eu não vou deixar de fazer a defesa daquilo que eu acredito, né? Eu defendi muito a questão do porte de arma, da posse de armas durante a minha campanha. E é claro que esse endurecimento aí da política do Lula, que foi muito simbólico, no meu entender, no primeiro dia já revogando decretos. Então estamos na luta hoje, saímos de uma luta da defesa da liberdade, né, para uma defesa dos empregos e das famílias que vivem desses empregos. Então, por exemplo, a senhora perguntou, né, Basília, apologia, o que é apologia à violência? Eles estão me acusando de incitação à violência, né? Vários deputados postaram, e não postaram assim, ó, supostamente. Eles já me condenaram, já me julgaram e já disseram que eu fiz, e eles estão me imputando um crime, o que também é crime, né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, com essas coisas, porque eu espero que, por exemplo, eles acham que eu incitei a violência. E será que eles estão preocupados com a violência que eles incitaram de volta a minha família, eu, uma parlamentar mulher, no mês da mulher, em que é muito difícil ser deputada? Pela primeira vez, nós temos um número histórico de mulheres na Câmara dos Deputados. E é assim que uma parlamentar mulher, que durante a campanha e no dia da minha eleição, sofri ameaças, inclusive pela minha eleição, é assim que eu sou recebida. Então isso é muito preocupante, porque a gente sabe, né, que quando uma mulher resolve se posicionar e pensar fora da caixinha ideológica, ela é atacada. Então é isso que eu vejo que está acontecendo comigo. Eu não esperaria nada diferente também. Sei que estou aqui para fazer as defesas daquilo que eu defendo e não vai ser nada fácil. Deputado Ivan Valente, olha, pela resposta da deputada Zanatta, ela disse que a publicação não era um levante de violência contra o presidente Lula, apesar da imagem de uma mão com 4 dedos alvejada por alguns disparos. O senhor viu apologia à violência na publicação da deputada Júlia Zanatta e qual a consequência disso no Congresso Nacional? Bem, Basília, primeiro eu queria aproveitar esse momento para dizer o seguinte: eu fui perseguido político por 10 anos, torturado, preso pela ditadura militar, sabe? Defendida pelo senhor Jair Bolsonaro.
Eu não defendo que ninguém seja perseguido. Eu defendo a liberdade de expressão, de manifestação, sempre defendi e defenderei. Tá? E não sou favorável a atacar nenhum parlamentar. Mas a liberdade de expressão e manifestação tem limites constitucionais, inclusive na imunidade parlamentar. Então, se você faz apologia ao crime ou a um ato criminoso, ele precisa ser investigado, sim. E o que está na camiseta da deputada é com uma metralhadora na mão. Só isso já é, na minha opinião, algo incitador. Né? E esse come and take it, ou seja, venha e pegue. E depois tem uma mão que representa o presidente da República e 3 tiros. 3 tiros. Eu quero lembrar que os terroristas, e eu estou me referindo àqueles que botaram a bomba lá perto do aeroporto de Brasília, George Washington e outros, estavam também pensando em treinar com mira telescópica para acertar o presidente da República. No dia 8 de janeiro, foi a tentativa de golpe de Estado de bolsonaristas, envolvendo autoridades militares, entende? PM, e uma horda, sim, destruidora, fascista, que destruiu a Praça dos Três Poderes, entende? E isso tem que ser repudiado. Então, eu quero dizer o seguinte: tem sim um crime e que precisa ser investigado, além do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que os partidos têm o direito de entrar e a parlamentar tem todo o direito de se defender. Então, agora, a segunda questão que nós vamos debater é sobre os CACs, sobre o armamento da população, que aí nós temos visões muito distintas sobre essa questão. Então, apologia ao crime, no artigo 286, incitar publicamente a prática de crime, o 287, fazer apologia de fato criminoso, está no Código Penal brasileiro. Cabe ao Supremo Tribunal Federal avaliar essa questão. Eu acho que nós temos que parar com a intolerância, com o ódio, entende? Com a incitação ao crime. Agora, se quisermos debater também por que nós temos que armar a população até os dentes, depois da matéria do Fantástico de ontem, que foi devastadora para quem defende esse superarmamento da população através de clubes de tiro, de armas, aí nós vamos debater em seguida. Deputada, arma para a senhora significa violência? Pensando em símbolos e mensagem, na hora que a senhora foi para as redes sociais postar uma foto segurando uma metralhadora e tendo na sua camiseta uma mão que tem uma linguagem que lembra muito a fotos, né, outras formas de se manifestar sobre o presidente Lula, a mão de uma pessoa somente com 4 dedos. Na hora que a senhora vai às redes sociais colocar uma foto sua segurando uma metralhadora e esta mão de 4 dedos alvejada por 3 tiros, qual o significado disso então? Qual mensagem a senhora queria passar sobre esta mão, já que ela é tão identificada ao Lula? Basília, primeiramente eu gostaria de corrigir o deputado Ivan Valente. O que eu estava segurando não era uma metralhadora, né? Amplamente divulgada pela mídia. Era uma carabina 9mm. Eu estava dentro de um clube de tiro, eu tinha feito uma agenda em Blumenau, visitando vários clubes de tiro e vendo a situação do setor. Ganhei uma camiseta, coloquei, não quis passar mensagem nenhuma. Né? Então, certamente, o deputado Ivan Valente, ele também deve ter se solidarizado com o presidente Bolsonaro, quando grupos coletivos ligados à esquerda faziam futebol com a cabeça do Bolsonaro, quando eles falavam que a facada era fake, quando diversas, né, vamos dizer assim, formas artísticas se apresentavam. Eu não vi o deputado Ivan Valente, que, aliás, o deputado Ivan Valente teve que ver 2 mulheres serem alçadas a cargos maiores para poder assumir, porque o deputado Ivan Valente também não foi eleito, ele ficou de suplente, né? Então, eu, no meu estado, aqui em Santa Catarina, que é menor, tem menos eleitor, fiz mais votação que o deputado Ivan Valente. E ele está defendendo a minha cassação, ele está defendendo o cancelamento de 111.588 votos que eu levei, que as minhas ideias levaram,
né? E eu, como falei, eu não tenho nenhuma passagem pela polícia. E quanto mais esse pessoal me ameaçar, mais eu vou precisar de uma arma para me defender. É claro que eu respeito o posicionamento do Ivan Valente de ser contra armas, assim como ele tem que respeitar o meu, e isso faz parte do debate democrático dentro da Câmara dos Deputados. Mas eu gostaria de saber se ele se solidariza com as ameaças que eu tenho levado após a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, ter dito que eu tive um comportamento nazista, banalizar o nazismo. E me acusar, isso sim, no meu entendimento, é quebra de decoro. E agora o Ivan Valente, ele fala em temos que investigar. Só que na sua rede social, deputado, o senhor me acusou de apologia ao assassinato. O senhor não falou supostamente. E o senhor também não teve o cuidado de dizer que tem investigado. O senhor me julgou, me condenou, e o senhor vem falar na época da ditadura que o senhor sofreu. E eu lamento muito pelo senhor, né? E o que acontece? O senhor não. O senhor, feito tanto quanto numa ditadura, o senhor acusou uma parlamentar mulher, julgou uma parlamentar mulher e jogou eu na cova dos leões, para que as pessoas me atacassem. É esse o respeito, deputado Ivan Valente, que eu recebo de um senhor, tá? Um parlamentar experiente, certo? De vários mandatos, que, de certo, nem leu o que eu escrevi na minha rede social naquela postagem. Se o senhor lê a legenda da minha foto, eu falo em cumprimento da lei, nada mais do que cumprimento da lei. Lei essa que o senhor deve ter participado da aprovação, que é a 10.826 de 2003, o famigerado Estatuto do Desarmamento, que eu não concordo, mas eu cumpro a lei. Então, assim, eu penso que isso tudo que vocês estão fazendo não é nada bom para o governo que vocês apoiam. Vocês estão afastando parlamentares de aprovarem coisas boas para o país, que eu estou esperando. Eu fiz campanha assim para o Bolsonaro, mas eu quero ver o bem do meu país, eu quero ver propostas. Eu não quero ver o salário mínimo sendo aumentado em R$18. Não sei se o senhor concorda com isso, deputado. Então, assim, o padrão de vocês, só um pouquinho, desculpa, Basília. O padrão de vocês é assim, não concordei, vou jogar, vou tocar, criar uma narrativa delirante, como criaram contra mim, criar uma narrativa delirante, sim, certo? E me jogar na cova dos leões para eu ser ameaçada, para eu ser vilipendiada, a minha honra, o meu caráter e os meus votos. Vocês querem caçar todo mundo. Vocês falaram em quantos? Em menos de 2 meses, quantos pedidos de cassações vocês já falaram? Então quer dizer que vocês querem a ditadura do pensamento único dentro da Câmara. Ora, deputado Ivan Valente, se você só tiver parlamentar de esquerda, a sua vida vai ficar, inclusive, chata. Porque é muito bom o debate democrático. Para garantir o equilíbrio aqui do debate, a segunda e última pergunta para o senhor, deputado Ivan Valente. O que significa uma arma para o senhor e qual o significado, então, daquela, pensando nos símbolos e mensagens, o que o senhor acha que a deputada Júlia Zanatta quis com a publicação daquela foto? Bom, primeiro ela quis falar para a base dela. E a base dela é os CACs, né? E os CACs, segundo ela, é onde se gera emprego. Eu quero gerar emprego para milhões de brasileiros. Eu quero desenvolvimento econômico, eu quero desenvolvimento do PIB, entende? Eu quero aumento do salário mínimo, entende? Eu quero que o Brasil cresça e não a enganação que foi o governo Bolsonaro, com a desoneração dos combustíveis e todas aquelas tentativas inúteis de chegar a todo custo e golpear a democracia brasileira, deputada Júlia. O Bolsonaro é golpista, ele defende a ditadura, a senhora não venha me ensinar. Por favor, entende o que é liberdade, o que é democracia, tortura, brilhante Ustra. Essa gente, entende, são assassinos profissionais covardes que torturavam e matavam. E a senhora está se sentindo ameaçada. Eu tenho total solidariedade. Se você estivesse se sentindo ameaçada, eu me solidarizo. Obrigada. Não, eu quero fazer outra coisa, eu quero colocar outras ideias e mostrar que as suas ideias estão erradas. E vou provar.
E vou provar que ela está errada. Primeiro, que a senhora não precisa dizer que eu sou suplente. Que eu sou suplente, eu estou exercendo o mandato, eu sou deputado federal, eu tenho 7 mandatos de deputado, tá? Eleito pelo povo de São Paulo sem uma única acusação. Eu não faço rachadinhas, entende? Nem levo joia para casa. Fique sabendo disso, tá? Para a senhora respeitar um parlamentar que tem uma longa trajetória política. A segunda questão que eu vou lhe dizer é o seguinte: na matéria de ontem, os CACs que a senhora defende, entende? Eles foram transformados, aumentou 4 vezes o número de CACs no Brasil, no governo Bolsonaro. É um descontrole absoluto. E mesmo aqueles que eram colecionadores de verdade, atiradores, estão se sentindo desprestigiados. Mesmo a polícia, que tem que agir como agente da lei, está se sentindo ameaçada, porque isso foi parar na mão de mãos criminosas. O maior traficante de armas e de drogas do Brasil, 300 toneladas de cocaína transferidas para a Europa, foi apreendida 18 armas, 17 de CACs com ele. Ontem, um policial civil armou um clube de tiro com 8.000 associados. Eles soltam javalis pelo Brasil para transitar com armas. Eles queriam duplicar as armas. O Bolsonaro fez 40 decretos, portarias e outras iniciativas legislativas para inundar de armamentos e fazer chegar a quadrilhas, inclusive. Então, se a senhora quiser pensar em gerar emprego no Brasil, pense de outra forma, porque tem muito traficante ficando. Esse cidadão enriqueceu brutalmente, como a matéria mostrou. Então, Vossa Excelência é uma deputada jovem ainda. Vamos pensar num projeto para a nação brasileira parlamentar, deputada. Entende? Vamos pensar que o Brasil não pode crescer defendendo ditaduras. E eu nunca defendi jogar bola com a cabeça do Bolsonaro. A senhora pode ver minhas redes todas. Mas eu sou um opositor, sim, do Bolsonaro, que defende a tortura, o assassinato de presos políticos e tudo que eu falei. O Bolsonaro é um livro aberto de como um político não deve ser na nossa nação. Por isso, eu lhe aconselho que mude o rumo da sua política. E é por isso que precisa ser investigado, sim, porque teve uma apologia. Se Vossa Excelência não vê que um 4 dedos, que vocês chamam ele de Nine, de 4 dedos, o Lula, etc., com 3 furos de bala, não tem nenhuma simbologia? Tem sim. Inclusive para malucos e para figuras, esses ETs que ficavam nas portas dos quartéis e que acabaram invadindo a Praça dos Três Poderes. Vossa Excelência podia criticar essa gente aí, entende? Que queria um golpe de Estado, inclusive o fechamento do Congresso. Vossa Excelência tem mandato para isso, eu também. Então, eu queria dizer o seguinte, por favor, mude o rumo do seu mandato enquanto é tempo, deputada. Obrigado. Caríssimos, agora o debate vai ficar lá para a Câmara dos Deputados. Os senhores têm toda uma legislatura, têm seus mandatos, Basília. E vão poder discutir isso melhor no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados ou, enfim, no dia a dia dos discursos. Eu preciso terminar. Sim, exatamente. Vou lhe passar os 30 segundos finais para a senhora, mas eu preciso que a senhora respeite esses 30 segundos, porque o nosso quadro já chegou ao fim. Deputada Júlia Zanatta. Obrigada pelo debate. Inclusive, eu critiquei, sim, por isso que eu fui uma das primeiras parlamentares a assinar a CPMI do dia 8 de janeiro, coisa que o senhor provavelmente não fez. Eu quero investigar e quero punição dos criminosos e aqueles que estão presos e não fizeram nada que sejam soltos, certo? O senhor falou em aumento de CACs, porém, diminuiu o homicídio pela primeira vez na história, o número de homicídios diminuiu no Brasil, deputado Ivan Valente. E assim, o senhor não vai me desqualificar falando que eu sou uma parlamentar jovem, certo? Então, o senhor me atacou ontem, eu espero que o senhor se faça um meia-culpa lá na sua rede social, porque o senhor me acusou, me julgou e me jogou na cova dos leões. Então, eu aceito a sua solidarização, mas quero ver esse meia-culpa lá na sua rede social. Deputado Ivan Valente, seus 30 segundos finais. A primeira questão é a seguinte: como parlamentar,
né, como ela teve a iniciativa de colocar uma camiseta que fazia de verdade uma apologia ao crime, na minha opinião, isso a justiça que vai julgar, entende? Eu entrei, sim, no Supremo Tribunal Federal, um direito meu como parlamentar e como cidadão brasileiro. Eu não quero ver mais violência, mais crime, mais incitação. Basta de bolsonarismo, basta de ódio, basta de intolerância, basta de violência que foi levantada pelo Bolsonaro. Vamos pacificar a nação brasileira. Quanto ao fato de Vossa Excelência ser uma deputada jovem, eu entendi como um elogio, me desculpe, entendeu? Porque eu não vejo nada demais em chamar uma parlamentar de jovem. Então, isso não mostra, não necessariamente que Vossa Excelência seja inexperiente, mas neste caso, nesta questão, eu digo que nós precisamos acabar com esse armamentismo na população brasileira. Obrigado, Basília. Obrigado, CNN. Obrigada, senhor. Olha, conversamos com a deputada federal Júlia Zanatta e com o deputado Ivan Valente, também deputado federal, e vocês estão mais do que convidados para um novo Dois Lados. Então, logo a gente tem aí assuntos importantes, um assunto e dois lados para tratar por aqui. Até mais.